Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 4. É a nossa sequência dessa leitura sistemática do livro de Coríntios. Lembrando que as nossas abordagens, elas são doutrinárias, elas são pragmáticas, até porque a palavra de Deus, ela não é só para ser lida, contemplada, admirada, achada bonita, não é nem para ela ficar aberta assim, dentro de casa, dentro do carro, exposta a página ficar encardida, né? Como, por exemplo, o pessoal tem a cultura de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. Isso é uma cultura religiosa, digamos assim, né? Que crentes e não crentes, evangélicos e não evangélicos fazem. Como se o Salmo 91, ele exposto assim, ele fosse expulsar os males de dentro da casa, de dentro do ambiente, ou evitar uma colisão, porque está no tabelinha do carro, está no painel ali em cima. Então, não, a Bíblia não deve ser usada como um amuleto. Não deve ser usada como um amuleto. E falando aqui do Salmo 91, me lembrei agora que na minha primeira edição na Rádio Tamandaré, nos anos 2001 a 2007, a maio de 2007, nesse intervalo ligou uma irmã para mim e ela tinha muitos pesadelos, muitos sonhos ruins, bem como a visita do mal ela sentia acordada também, não é? E ela dizia: pastor, eu tenho muito medo disso, o que é que eu faço? E ali Deus me deu uma direção para ela e disse a ela: pare de ler o Salmo 91. Pare de ler o Salmo 91. Pastor, o senhor mandou a irmã parar de ler a Bíblia. E ainda mais o Salmo 91, que é, como eu já disse, que o pessoal deixa a Bíblia aberta para ter aquela ideia de que o diabo não vai atormentar, o mal não vai chegar. Aí foi a direção que eu recebi de Deus para ela. Porque o diabo, preste atenção no que eu vou dizer, tá? O diabo, ele não é analista. O ser analista não é ser do diabo, aliás. Ser analista não é ser do diabo. Mas o diabo, ele é um exímio analista. Entende? É a pessoa que faz a leitura sua, pela sua postura, pela sua veste, pela sua maneira de andar, pelo seu falar, pelas expressões verbais e não verbais. Um analista estudado, experiente, inclusive também, ele faz uma leitura interna da sua exteriorização. Olha que coisa. O diabo, ele não tem o poder de ler o pensamento das pessoas. Só quem tem o poder, aleluia, ainda bem, né, de ler o pensamento das pessoas é o Senhor Jesus. Eu até preguei ontem aqui, na abordagem de ontem, na abordagem anterior a esta, para quem estiver assistindo essa live depois desse momento ao vivo, né? Até porque, diga-se de passagem, live é ao vivo. O pessoal diz: a minha live é ao vivo, live já é ao vivo, né? Mas para quem estiver assistindo ela depois desse momento ao vivo, o diabo, ele não é onisciente. Como eu disse, estava falando na live anterior a esta, eu ministrei que Jesus, ele sondou, leu o pensamento dos homens que o criticaram.
quando ele disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Eles ficaram assim, olhando para Jesus. E na mente deles: quem é esse que diz blasfêmia? Só quem pode perdoar o pecado é Deus. Aí Jesus disse: por que vocês arrazoais em vossos corações? E aí Jesus diz que para que saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, se dirige ao paralítico, levanta e anda. Bem, Satanás não tem o poder de ler a nossa mente, mas ele faz essa leitura. Ele joga até o que a gente chama de seta. Ele joga a ideia, entende? Ele joga o pensamento, a gente chama de seta. Mas ele não tem o poder de penetrar dentro da mente da gente. Ele até cega. O capítulo que a gente vai ler aqui de 2 Coríntios fala que ele cegou o entendimento dos incrédulos. Mas ele não tem o poder de ler o pensamento da gente. Louvado seja o nome do Senhor. E aí é importante que nós entendamos isso, estejamos atentos a isto, não é? E aí a irmã seguiu a orientação. A irmã seguiu a orientação porque o diabo via que ela tinha medo dele. Aí ia ler o Salmo 91. Aí o inimigo se agigantava para ela. Entende? Quanto mais medo você tem do inimigo, mais ele se agiganta para você. Ele parte para cima de você. Por isso que Jesus disse: resistir o diabo e ele fugirá de vós. É fazer o enfrentamento a Satanás. Agora, eu estou recebendo a direção em meu espírito para dizer a você: não faça esse enfrentamento ao ser humano não, viu? Pastor, o senhor está mandando eu fazer o enfrentamento a Satanás, mas não fazer o enfrentamento a um outro ser humano? É isso mesmo que você está ouvindo. Porque Satanás, ele obedece ao nome de Jesus. Satanás entende que quando você o rejeita, você está se posicionando como um ser de autoridade que você é. Imagem e semelhança de Deus, entende? Imagem e semelhança. Isso é muito forte que eu vou dizer. Sabe quem conhece o que é autoridade? É Satanás. Satanás conhece o que é autoridade. Até um dia desses eu ministrei na igreja, está lá no YouTube, Templo do Corpo de Cristo, que, por exemplo, para você ter ideia o que é autoridade, o cabo é policial e não é convertido. Supostamente, quem é que só tem poder para expulsar demônio? O nome de Jesus, né? Claro. O crente usando este nome, né? Em nome de Jesus, sai. Mas para você ter ideia o que é autoridade, um policial. E quem é policial que está me ouvindo, sem ser convertido ainda, vai saber o que eu estou dizendo. Porque só sabe quem vive, né? Já se deparou certamente com muitas pessoas que não estavam sob efeito de drogas, não estava sob efeito de álcool, não estava sob efeito de nada alucinógeno, não estava também em um manifesto, para a linguagem popular aqui, de loucura, não estava, mas era como se estivesse. E o policial percebe que é uma força excomunal que está acontecendo ali. É porque uma pessoa endemoniada, a gente lê na Bíblia, por exemplo, do Gadareno, que eu falei, inclusive nessa abordagem também anterior, ninguém podia deter o cara, ninguém podia amansar o cara. Ele torava as cordas e os cadeados como se fosse papel queimado. Papel já é frágil, queimado é mais frágil ainda. Você toca sempre, né? A Bíblia diz que ele
estourava, ele quebrava os cadeados e as correntes. O policial, que é a autoridade, entende? O cara é uma autoridade. É ou não é autoridade policial? Isso é autoridade. O policial tem que ser respeitado, porque é autoridade. Aí ele se depara com uma pessoa dessa. Pode ter certeza que quando ele se posiciona, o demônio que está na pessoa se fragiliza, no sentido de o policial poder contê-lo. Está entendendo o que eu quero dizer? Aí você diz, pastor, eu discordo disso. Depois você aprende a Bíblia lendo Judas. Lendo Judas. Eu nem ia falar sobre esse demônio aqui, que é para falar de Jesus. Mas é importante, porque é importante a gente saber lidar com o nosso inimigo, né? É importante conhecer o inimigo, né? E só em se posicionar como imagem e semelhança de Deus, porque senão Satanás estava entrando na cabeça de todo mundo que não é crente. Entende, irmão? Porque facilidade para entrar ele tem. Mas ele não entra porque a pessoa também se posiciona, né? Judas fala, veja que eu precisaria ler o capítulo todo de Judas, que só tem um capítulo, diga-se de passagem. Eu precisaria ler o livro todo de Judas. Mas eu estou me lembrando dessa referência aqui, só para vocês terem uma ideia. Eu queria pegar um contexto bem convencedor, né? Deixa eu ler aqui para vocês. Pronto, eu vou ter que ler um bocado de versículo de Judas. Versículo 5 em diante. Depois lê esse livro de Judas, é só um capítulo, pelo amor de Deus. Para você aprender isso. Agora não. Agora você vai ouvir 2 Coríntios 4. Mas depois lê Judas, só são 25 versículos. Né? Mas eu quero pegar a parte do contexto para você entender o raciocínio. Versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto. Quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-o na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram sua carne e rejeitaram a dominação e vituperaram, rejeitaram a dominação e vituperam as autoridades. Há um exemplo. Mas o anjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Contra ele quem? O diabo. Mas disse: o Senhor te repreenda. Porque era a mesma categoria de anjo. Só que agora Satanás estava inferiorizado, porque foi expulso do céu. Satanás e diabo é a mesma coisa. Satanás é quando tenta, diabo é quando acusa, mas é o mesmo elemento imprestável. É o mesmo. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O que eu quero mostrar a vocês com isso, e tem outras passagens aqui em Judas, né? Quem é melhor de Bíblia que eu aí vai se lembrar desse versículo, que o senhor tem marcado isso. É exatamente isso. Reconhecimento da autoridade. Entende?
Por que Miguel não passou a espada então? Porque o Senhor não permitiu, o anjo. Porque Miguel está numa situação mais elevada. Miguel está na unção. Miguel está na presença. Miguel faz parte do céu. Miguel é íntimo de Deus. Miguel assiste diante de Deus. Mas ele não ousou usar a palavra contra o diabo na batalha contra o corpo de Moisés. Sabe onde foi que Moisés foi enterrado? Porque eles reconhecem o que é autoridade. E aí, volto a dizer, né? A irmã parou de ler o Salmo 91. O diabo percebeu que ela estava mais com medo. O medo só faz lhe fragilizar, o medo só faz lhe minar as forças, né? Por isso que nós não temos um espírito de medo. É para ter medo de Satanás? Não, é para resisti-lo. Não catucar a onça com a vara curta, como diz a história, ficar atiçando Satanás. Para que isso? Para que isso? Você nem precisa estar atiçando, ele já vem para cima de você com dois quentes e um fervendo, né, Sérgio? Expressão do Sérgio. Dois quentes e um fervendo. Ele já vem para cima de você com faca, pau, com tudo. Ele vem para cima de você com artes marciais. Ele vem como diz todo duro, para querer ele estraçalhar. Para quem está catucando o inimigo com vara curta? Não é para ter medo dele. Se ele vir para cima de você, você vá para lá. Em nome de Jesus, desapareça. Para quem está chamando ele, invocando, pelo amor de Deus. Não faz isso. Maior é o que está conosco do que está no mundo. Outra coisa que me está vindo ao coração de dizer aqui a você é que além de você não subestimar o inimigo, não estar catucando onça com a vara curta, né? É de dizer a você que faça resistência a ele e ele baterá em retirada. Se ele vir para cima de você, em nome de Jesus, mas o que eu estava dizendo e me lembrei, não faça esse enfrentamento à carne, a outro semelhante, a outro igual. Aí o questionamento foi esse. Então eu posso resistir Satanás, enfrentar Satanás, se ele vir, não ficar com medo dele, faz a resistência na hora da tentação, tal, mas a outro semelhante não, pastor, não. Porque o ser humano é terrível. O ser humano não entende o que é autoridade. O ser humano quer passar por cima de Deus. O ser humano resiste a Deus. Por isso que está escrito em Gênesis capítulo 6, não contenderá para sempre meu espírito com o homem, porque este é carnal. E que coisa, Deus. Poderia chegar aí, não é? Mas Deus não faz isso. Deus não faz isso. Porque Deus nos fez como se fôssemos semideuses. Nós não fomos feitos para adorar a nós mesmos, nem para sermos adorados por ninguém. Mas quando a Bíblia diz, vós sois deuses, é porque nós somos semelhantes a Deus na terra e nós somos seres de autoridade. Somos seres de autoridade. Deixa eu dar uma nota para vocês sobre oração. Eu tenho um seminário de oração aí no YouTube. Quem quiser aprender um bocado de coisa da palavra, assiste no meu YouTube aí, tem Acorda a Benção aí. Que orar é permitir Deus fazer. E é isso, pastor. Se deve orar com humildade. Se deve estar impondo nada a Deus. Até porque a gente não tem condição para isso. Nós somos seres humanos, Deus é Deus. Nós somos servos, Ele é o Senhor. Nós somos filhos, Ele é Pai. Nós somos criatura, Ele é o Criador.
Aleluia. Não é? Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que Ele deu a autoridade a nós, Ele deu a terra aos filhos dos homens. Quando diz que Ele deu a terra aos filhos dos homens, isso significa dizer que a permissividade que acontece na terra é responsabilidade nossa. E quando a gente ora, a gente está dando permissão para Deus fazer em nossa vida, em nosso mundo, em nosso ambiente. Por isso que a oração tem um poder extraordinário. Tem um poder extraordinário. Pastor Amaro, eu nunca ouvi ninguém falar isso. Mas se ler a Bíblia, vai ver. Não é? Se ler a Bíblia, vai ver. Vai, pelo Espírito, entender isso que o Espírito Santo tem me feito também entender. Glória a Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 4. E são mistérios revelados isso, né, irmãos? São mistérios que foram revelados. Louvado seja o nome de Jesus. É por isso que a intercessão, falando ainda da oração, ela tem um poder extraordinário, porque você está dizendo ao Senhor, Senhor, faça. Só que quando diz respeito à vida de alguém, aí eu já disse, mostrei isso em 2 de Timóteo, que nem sempre os resultados são positivos, porque se é por alguém que eu estou orando, Deus até vai em resposta à minha oração, mas ultrapassar o coração desta pessoa de fora para dentro, Deus só faz se a pessoa o abrir, se a pessoa der lugar, se a pessoa quiser. Mas que Deus vai e fala e opera e mostra e faz a pessoa parar, pensar, refletir. Deus faz isso. A decisão é da pessoa. A decisão é da pessoa. A responsabilidade é da pessoa. Não é? Isso não é nenhuma teoria existencial, não. Não é? Como, por exemplo, defende um teórico chamado Sartre. Não. Isso aí essa turma aí já bebeu de Deus, já bebeu da Bíblia, já bebeu, né, da teologia, desse raciocinar divino humano. A turma já bebeu disso. Louvado seja o nome de Jesus. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. A palavra de Deus nos diz, entre tantas outras coisas, né, que a gente tem procurado pontuar, como eu disse, a abordagem que a gente faz, ela é teológica, é pragmática, não é versículo por versículo. Primeiro que não tenho cacife para tudo isso, cabedal para tudo isso. Não tenho. Né? A gente vai na inspiração. Estava até comentando com um servo esses dias, aquilo que eu já disse aqui em outras abordagens e sempre ensinei. Eu gosto de usar muito essa expressão ensinar, quando se refere às coisas de Deus, porque foi de graça que eu recebi. Sim, apesar de ter feito 5 anos de seminário, apesar de ser bacharel em teologia e licenciado em educação religiosa, mas o que eu ensino aqui não aprendi no seminário. O que eu ensino, que eu ensinava no templo, ensino, e tem aí no YouTube, se você quiser ver, não aprendi em seminário, aprendi lendo Bíblia. Quem quiser conhecer Bíblia, irmão, tem que ler Bíblia. Dia desses eu vou abrir um curso de teologia de nível básico e médio, eu vou abrir. Estou só vendo meu tempo, como é que vai ficar o semestre que vem. Quem quiser estudar comigo, amém. Mas Bíblia, se aprende Bíblia lendo Bíblia. Quer conhecer Bíblia? Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Amém? Glória a Deus. Aí, esse texto de 2 Coríntios 4, que eu pontuei aqui, fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos,
para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Me lembrei da pregação de um amigo meu, esses dias. Pastor Moisés estava lá, eu na festividade de abertura da campanha evangelizadora. Ele pregou sobre o que acontece, né, quando as pessoas elas não querem nada com Deus. Acontece delas não conseguirem enxergar, não conseguirem ouvir direito, elas não conseguem entender. Aí nós temos, citado por Jesus, a parábola do semeador, que foi onde o amigo pregou, com muita unção, com muita autoridade de Deus, né? A parábola do semeador, em que a palavra de Deus nos diz que o semeador saiu a semear e algumas sementes caíram em pedregais, né? Umas sementes caíram em pedregais, outras caíram à beira do caminho e outras entre os espinhos. E teve uma outra que caiu em boa terra. E outra caiu em boa terra. Louvado seja Deus. E foi muito forte aquela abordagem que o amigo fez, né? Louvado seja Deus. E aí você tem ali uma expressão da dificuldade de as pessoas entenderem a palavra do Senhor. Por que isso? Porque a pessoa, quando é convertida, ela tem dificuldade de entender a Bíblia, ou até de entender a pregação. Primeiro porque a pessoa de fato não está aberta para isso. Às vezes eu fico me questionando pelo conteúdo do que a gente tem ensinado e falado pela internet, e aí eu vejo que o número de visibilidade, meu Deus do céu, é pouco. As curtidas, muito menos. Os comentários, menos ainda. Bote um besterol, bote uma leseira, bote uma safadeza, bote uma pornofonia, uma pornografia, bote uma palhaçada. Ixi, aí no instante viraliza. Porque o evangelho não é vendável. Nosso produto não é vendável. A palavra de Deus, a turma não quer. Jesus disse que as trevas e a luz vieram ao mundo, os homens escolheram mais as trevas do que a luz. Então há um bloqueio das pessoas por essa escolha, mais das trevas do que da luz. E há um bloqueio porque o mundo jaz no maligno e ele opera na vida dessas pessoas, ou das pessoas, bloqueando suas mentes, para que elas não entendam. Jesus tinha hora que falava por parábolas. E o propósito da parábola era exatamente este, de tornar compreensível o espiritual, por exemplo. A parábola era uma figura de linguagem. É uma dos mecanismos didáticos de Jesus para ensinar o espiritual aos mortais, a nós. Jesus, ele usa a parábola para simplificar aquela explicação complexa, sabe? Aquele assunto difícil. Só que ainda Jesus falando por parábola, os incrédulos não entendiam.
a multidão, porque era a multidão que não entendia. Quem faz parte da multidão não entende as coisas do reino. Quem faz parte da multidão não é discípulo. Quem faz parte da multidão não tem renúncia. Quem faz parte da multidão é quem está atrás de Jesus só por causa da multiplicação de pão e peixe, da transformação de água em vinho, da cura para a cegueira, para a surdez, para a mudez, para a lepra, para a paralisia, para ressuscitar o seu morto, para se curar da lepra. Só está atrás da bênção. Só está atrás da bênção. É multidão. E quem é multidão não entende as coisas do reino. Porque os seus interesses são outros. Seus interesses são outros. E em Mateus, e no Evangelho de Jesus Cristo, aliás, João capítulo, deixa eu conferir aqui com vocês, acho que é Mateus mesmo. Mateus, louvado seja o nome de Jesus, né? Mateus, louvado seja Deus. Capítulo de número 11. Mateus capítulo de número 11. Nos diz a palavra de Deus: versículo de número 25. Naquele tempo respondeu Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas essas coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Sim, mas o Pai, pelo que a gente tem lido na Escritura Sagrada, o Pai quer se revelar a todas as pessoas. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que Deus quer que todos os homens sejam conhecedores da verdade e sejam salvos. Então não há contradição, é importante entender isso, irmãos. Não há contradição na palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é verdadeira. Agora é importante procurar entender o contexto exatamente do texto, para que é um lema da hermenêutica, né? Texto sem contexto é pretexto para a heresia. Isso não é a fala de pregador famoso. Isso é o lema da hermenêutica, tá? Que texto sem pretexto, sem contexto, é pretexto para a heresia. Estou dizendo assim porque você já deve ter ouvido alguém muito famoso estar dizendo isso. Mas esse é o lema da hermenêutica. Por que não há um entendimento? Primeiro, aqui no contexto do Novo Testamento, havia um propósito. No contexto do Novo Testamento, o que está acontecendo é a implantação do reino através da formação dos discípulos. Então, a abordagem é diferente, a dimensão é outra, não é? A realidade é outra, mas um princípio que é de todos os tempos é o seguinte: se está com o coração fechado para as coisas de Deus, não assimila, não absorve. Isso não acontece com o não convertido ao Evangelho de Jesus, mas acontece com o suposto convertido. É a pessoa que está, por exemplo, dentro do templo, mas ela está tão preocupada só com as coisas do seu interesse, que tudo que o pregador estiver ensinando ali da palavra de princípio de verdade, ela não está nem aí. Porque ela está querendo aquela palavra de bênção. Ela está querendo aquela palavra de vitória.
A pessoa está querendo aquela palavra que lhe massageie o ego, que lhe anime, que seja assim, mágica para resolver a sua situação, problema. Aí isso gera um bloqueio, isso gera um impedimento na assimilação. Aí é quando Jesus chega com a parábola dizendo que, versículo de número 4, parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Jesus diz que essas aves, elas são uma manifestação do maligno. Versículo 19 já interpreta: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Outra cai em pedregais, onde não há terra bastante. Jesus interpreta dizendo no versículo 20 que a que foi semeada em pedregais é a que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Versículo 7, tem outra que cai no caminho, entre os espinhos, e os espinhos crescem e sufocam-na. No versículo 22, Jesus interpreta: aqui foi semeado entre espinhos, é a que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Observe que todas essas sementes caídas em lugares inadequados ou de forma inadequada, observe, isso tem a ver, isso tem correlação na interpretação de Jesus com o bloqueio do coração, com a ação maligna e com bloqueio no coração, no foco das pessoas. Aí não entende, não abre o coração para Deus. Mas aqui caiu, versículo 8, em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Aí Jesus diz que o que caiu em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60, outro 30. Isso aqui é tudo metáfora, parábola, simbologia, enigma. Tudo isso aqui tem uma outra verdade, na verdade, por trás. Louvado seja Deus. Mas voltando ao texto de 2 aos Coríntios, para inclusive, como eu já disse na abordagem que fiz do capítulo 3, Paulo não podia falar diferente do que Jesus falava. E aí ele está pontuando que quem cega as pessoas é o Deus deste século, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí você vai me perguntar: pastor, como é que a pessoa chega a entender o Evangelho e se converte? A princípio a pessoa nem entende, ela se converte por alguma outra motivação. Tem pessoas que se convertem porque querem que seus problemas sejam resolvidos. Está errado? Não. Pelo menos se converteu. Tem pessoas que se convertem porque estão fugindo da fúria de alguém. Eu me lembro que eu fui um dos fundadores do discipulado em Mangabeira. E chegou lá uns jovens fugindo de outros que queriam matá-los.
E alguém chegou para mim e disse: irmão Amaro, cuidado com esses meninos. Eles estão na igreja, mas estão se escondendo de alguém. Eu disse: hoje vieram para o lugar certo. E glória a Deus. Dia desses eu passei em Água Fria e do carro acenei para ele: Pai do Senhor, meu presbítero. Hoje ele é presbítero. Aleluia. Um deles hoje é presbítero. O outro serviu ao Senhor até morrer. Crente, dedicado, aplicado. Partiu para a glória. Partiu partiu dessa com Jesus. Já depois de muitos anos, eu soube que ele faleceu um tempo desse. Crente. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pastor, como é que a pessoa se conhece? É um processo. É um processo. Se converte, aceita Jesus, se converte. Tem os que entendem a mensagem do Evangelho de imediato assim. Eu, por exemplo, eu me converti um dia de sábado, dia 28 de dezembro de 1985. Eu tinha acabado de completar 15 anos de idade, 3 meses depois. E o irmão estava evangelizando e eu disse: eu quero aceitar Jesus, alguma coisa assim. Foi no sábado. E ele me levou. Aí eu perguntei: tem culto hoje na igreja? Ele disse: não, tem não. Mas tem ensaio do conjunto. Bom, vamos. Eu disse: vamos. Aí fui com ele para o ensaio do conjunto. Nesse dia eu nem estava jogando bola, que eu era garoto, adolescente. Tinha acabado de completar 14 anos. Não estava jogando bola nessa hora. Estava lá encostado no pé de manga da casa de voinha. Que o pé de manga ele tinha uma forquilha assim. E eu estava lá apoiado. E aí ele foi evangelizado. O irmão Severino, hoje pastor Severino Duda, é conhecido, lá na Marinha dos Reis, filho de Dona Inácia, lá no antigo Corgo do Tiro, foi que me levou para a igreja no sábado. Hoje é o pastor Severino, para quem eu mando um abraço. E aí, no ensaio do conjunto, eu fui apresentado, e eu me lembro da irmã, o nome dela agora, eu não vou dizer o nome aqui para não dizer o nome errado, mas eu me lembro da irmã, da jovem que orou por mim. E ali a experiência foi gloriosa, irmão. Parecia que dia desses eu passei a viajar de avião. Fui levar, já estive em Fortaleza e fui levar minha filha para São Paulo. E quando eu estava na aeronave, passando por dentro das nuvens, eu me lembrei dessa experiência, como estou me lembrando agora. Os irmãos estavam orando ali, eu de joelho orando. Parecia que eu estava, entrando dentro das nuvens. Que experiência gloriosa, aleluia. E quando eu voltei para casa, parecia que eu estava andando por sobre as nuvens. Oh, que experiência, aleluia. Você pode mandar um áudio contando um pouco da tua experiência da conversão? Manda um áudio para mim: pastor Amaro, quando eu me converti, a minha experiência foi essa. A sua foi andando sobre as nuvens. Fala como foi a tua experiência. Um áudio de 3 minutos dá para falar isso. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa boa, como é bom lembrar dessa época. Aleluia. E aí o entendimento vai se abrindo, porque eu me lembro que eu passava na frente da igreja, que tem lá no Corgo do Tiro ainda, e eu escutava os irmãos falando, não entendia nada. Eu não entendia nada com nada. Eu só me lembro que tinha uma hora, dia de domingo, aleluia, tinha uma hora, dia de domingo, 6 horas da noite. Naquela época tinha as cornetas que se botavam nas igrejas. Lembra? Que era chamando o povo, né? A igreja católica era um sino, Pem, Belém, Belém. Na igreja evangélica eram as cornetas que tinha, que pensa negócio para jogar o som longe. Aí eu me lembro que botavam os hinos. Eu me lembro que botava, né? Ninguém se importa por minha alma, ó triste choro. Ninguém se importa por minha alma, não ouves tu. Hoje vou. Agora esqueci a letra. Mas eu escutava a corneta, eu lembro. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco.
Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhes faltava uma, e triste chorou. Eita, que dá vontade de cantar o hino todinho. Lembrava os hinos bonitos, antigos, né? Eita, glória a Deus. Mas quando eu passava, que os irmãos estavam pregando, eu não entendia nada com nada. O inimigo cegando o entendimento do jovem. Mas aí, como é importante você que prega o evangelho orar. Como é importante você que prega o evangelho ler a Bíblia. Porque, como eu disse na abordagem anterior, não precisa você ser um exímio conhecedor da Escritura Sagrada. Mas se você chega com aquela mensagem simples do evangelho, e porque você tem uma vida de oração, a unção, o poder de Deus fica impregnado no teu corpo, fica impregnado na tua fala, na tua voz, aleluia. E quando você se dispõe a evangelizar, aquele espírito imundo que bloqueia a mente das pessoas, aquela barreira espiritual que bloqueia as pessoas de entender o evangelho, aleluia. Quando você chega com a palavra, quando você chega com a vida no altar, pode ter certeza que há uma repreensão do mal e aquela pessoa escuta a palavra. A resposta final vai ser dela. Claro, a resposta final é dela. Mas é importante que o pregador seja persuasivo. Como disse o rei Agripa a Paulo, por pouco me convences a ser cristão. Porque a linguagem de Paulo foi o quê? Persuasiva, convencedora. Você tem que procurar convencer, explicar. E se você ora, e se você jejua, e se você se santifica, e se você está na sua relação estreitada com o Senhor, aleluia, pode ter certeza, o que você semear vai ficar plantado. O que você semear vai ficar plantado. Eu me lembro que quando já um pouquinho mais, evoluído na fé, eu ia evangelizar a Praça das Mães. Me deu um desejo no coração de evangelizar a rua que eu morava todinha. Mas é grande a Avenida Marinho dos Reis. O Senhor me deu uma estratégia para eu ir para uma praça chamada Praça das Mães, lá na Bomba do Emetério, meu reduto, Bomba do Emetério. E hoje está tomada aquela praça, né? Não existe mais, eu acho, praça. É em frente ao Teimoso Esporte Clube. Aleluia. Né? Teimoso, existe o Teimoso? O Sérgio é da Bomba do Emetério. Aí do outro lado era a praça. Tem um canal, que a gente nem vê mais o canal, né? Tem um canal, aí tinha uma praça lá. Botaram um bocado de banco e botaram uns pés de espinho, não sei porquê, rapaz. Empestaram aquela praça de pé de espinho. Enquanto era a praça, eu evangelizava ali. Isso eu solteiro ainda, mais novo. E eu evangelizava ali. E eu me lembro que o pessoal tem uma brincadeirinha. Atrás do Senhor, irmão, diga amém. Sabendo que era uma maldade, estão dizendo aqui, maldade, é fogo. A outra coisa era, pegavam a literatura, glória a Deus. Eu gosto esse negócio de live acabou com a magia do rádio. Eu gosto do rádio. Eu estou já parando de fazer live. Só deixar a live da ministração da palavra, né? Mas o pessoal pegava a literatura e fazia mesmo assim. Fazia mesmo assim na literatura. Tá ouvindo aí, né, irmão? Tá pelo rádio. A pessoa tá imaginando, o pastor tá amassando papel. O rádio tem essa mágica, né? Agora na live todo mundo viu que eu tô amassando papel, aleluia. Né? Ó, pegava a literatura e jogava. E eu vendo aquilo. Jesus te ama. Eu dizia, Jesus te ama. Cadê a simplicidade? Novo convertido, não conhecia muito a Bíblia. Lia a Bíblia muito, mas não conhecia muito. É porque você, até crente, tem uma dificuldade de entender. Né? Por isso que Tiago manda que quem não tiver sabedoria, peça a Deus, que Deus dá. Me perguntaram, pastor, como é que o senhor conhece muito a Bíblia assim? Porque eu leio a Bíblia, sempre li e leio. Procuro ler a Bíblia. E aí eu dizia às pessoas, Jesus te ama.
Jesus te ama. Beleza. Passou-se o tempo. Estava na campanha evangelizadora lá da igreja onde eu congregava, Assembleia de Deus de Mangabeira. Um abraço para todos os irmãos aí da Assembleia de Deus, em especial de Mangabeira, Alto José do Pinho, Córrego do Tiro, Alto Santa Terezinha, Batista Ribeiro. Ixi, vou falar de um bocado aqui. Mas é aquela área da gente ali. Córrego do Euclides, José Grande, não ia muito desses lugares dois, mas essa José do Pinho, Córrego do Tiro, Terezinha, Mangabeira, Batista Ribeiro, sigla oração, quem estava lá era Mário Corrêa. Aleluia. Eu estava na campanha evangelizadora, era o culto de oração para a mocidade, era na quinta-feira. A dirigente irmã Carmelita, a vice era, eita, não vou lembrar o nome da vice, não, mas ela é irmã do hoje presbítero Joseval Serafim, para que eu mando um abraço. Eita glória, que saudade desse pessoal, dessa época boa, né? Aí chegaram foram dois ou foram três, agora não estou lembrado. Chegaram, era Maria, foram três. Chegaram 3 jovens lá na igreja. E aí teve uma que pediu oportunidade para a irmã Carmelita. E ela, na oportunidade dela, disse: irmãos, nós louvamos a Deus, estamos aqui, estávamos desviados, estamos de volta, já estamos há tanto tempo de volta, era meses, era dias. E ela disse: queremos louvar a Deus pela vida do jovem irmão Amaro ali. Aí eu fiquei todo assim, né? Destruidado. Era porque ele ia para aquela praça evangelizar e a gente não queria ouvir a palavra, a gente jogava até literatura fora. Mas quando as minhas colegas viveram essa experiência, por isso que nós 3 estamos aqui, vivemos a experiência de, antes de dormir, ficar ouvindo a voz dele: Jesus te ama. Oh, aleluia. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Que coisa linda. Glória a Deus. Aí chega, eu me emociono lembrando disso, porque a palavra de Deus por si só tem poder, sabe? A palavra de Deus por si só tem poder. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu vou encerrar por aqui hoje. Em outro momento a gente deve voltar a um trecho de Coríntios 4, como já voltamos hoje para Mateus, para Isaías, né? Que Isaías profetizou isso também, do endurecimento dos corações, principalmente dos filhos de Israel, né? Como voltamos a Timóteo, a Tiago, fomos lá em Judas, né? Não Iscariote, voltamos a outros episódios da Bíblia. Em outro momento a gente volta a 2 Coríntios capítulo 4. Mas esta palavra que você ouviu ao seu ouvido foi a voz de Mário Corrêa. Mas se ela lhe impactou, se ela lhe exortou, se ela lhe edificou, se ela fez bem a você, foi a voz de Deus, a voz do divino. Momento de oração. Vamos falar com Deus.